Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estou aqui para mais uma aula do nosso projeto Atividades Curriculares, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão, especialmente para você que vai fazer o Enem, que vai fazer a UEMA e que precisa de algumas orientações, principalmente na parte de literatura. Hoje nós vamos conversar sobre a segunda fase do modernismo. Em vídeo anterior nós falamos da primeira fase, falamos do movimento modernista de uma maneira geral e falamos as características principais da primeira fase. Nós agora vamos para a característica da segunda fase modernista, que agora é chamada de fase da consolidação. Se lá era chamado de fase heróica, exatamente porque era um período de mudança, de transformação, certo? E aqueles que estavam à frente foram heróis, foram corajosos demais, né? Para mudar, para romper com o que estava já determinado, tanto para a arte quanto para a literatura. Agora nós vamos ter uma fase de consolidação, de fato, do modernismo, do movimento modernista. Eu disse para vocês que na fase anterior, a Semana de Arte Moderna, ela não foi muito bem aceita pela sociedade, né? Houve reação e reações negativas, críticas, muitas críticas, diziam que estava sendo feito não era arte, porque saía daquele padrão, daquele molde anterior, né? E agora nós temos uma situação do período da primeira fase para a segunda fase, a chamada fase da consolidação. Porque aí nós vamos ter agora a conquista, de fato, das características do modernismo, da consolidação, melhor dizendo, do modernismo como arte no Brasil, né? E a segunda fase aqui associada, também no período chamado de geração de 30, né? Eles associam ou fase da consolidação ou geração de 30, que vai exatamente de 1930 a 1945, tá? Aí seríamos associados não somente na poesia, mas também na prosa, né? E uma das características dessa segunda fase é exatamente isso. Ela é muito rica na prosa ficcional, certo? Nós vamos ter muitos romances escritos nessa fase, romances que são marcantes até hoje, né? Como referências da nossa realidade brasileira, tá? Ocorre o amadurecimento dos autores, esse amadurecimento no sentido, basicamente assim, na primeira fase, eles não sabiam exatamente o que eles queriam. Eles só não queriam mais aquela arte anterior. Eles queriam mudança, certo? Mas não sabiam exatamente o que eles estavam querendo, o que eles estavam buscando, certo? Agora não. Agora nós temos os autores mais amadurecidos, de fato, do que eles querem, do que eles acham, consideram que é o papel da literatura, que é o papel da arte, e aí nós passamos a ter uma outra forma de percepção dessa realidade, né? E aí ele diz que a primeira fase, né, em relação aos autores da primeira fase, e surgem grandes poetas, como o caso de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é o recordista do Enem, certo? Praticamente você vai ter em todas as provas do Enem alguma referência a Carlos Drummond de Andrade. Então, é bom se preocupar em reconhecer, né, a poesia de Drummond. Aí nós temos aqui influência do contexto histórico, né? Agora um pouco diferente da primeira fase, mas ainda como reflexo do contexto social e político. Nós vamos ter os conflitos sociais, certo? Intensificados, Revolução de 1930, Revolução Constitucionalista de 1932, né? Aí já era Vargas, aí vamos ter a Segunda Guerra Mundial. Olha como nós temos aí os fatos históricos determinando, né, as formas de perceber o mundo e principalmente a forma de ler o mundo dentro das referências, né, dos acontecimentos. Essa fase ficou caracterizada pela reflexão dos escritores acerca dos fatos contemporâneos, certo? Então, é um elemento novo, porque na primeira fase eles não sabiam exatamente o que eles queriam, certo? Qual era o ponto ali principal? Tinha uma valorização da cultura nacional, um nacionalismo, uma identidade, mas eles não sabiam exatamente o que eles poderiam propor como diferente. E aqui não, aqui nós já temos a preocupação
com o próprio contexto social. Aquilo que estava acontecendo no entorno, estava dentro da referência da realidade, certo? Associando aí situações até mesmo de aspectos sociais, né? Como a questão que nós temos em relação às desigualdades sociais, a questão mesmo do processo de exploração, como temáticas para as obras literárias, né? E aí ele coloca obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e do conflito espiritual de alguns dos seus autores. Tem um detalhe aqui, enquanto nós temos uma parte dos autores da segunda fase preocupados com o contexto político e social, mas também nós temos uma parte preocupados com os aspectos espirituais, os aspectos da espiritualidade. Certo? Nós vamos ver Cecília Meirelles tem essa característica, né? Ela traz sempre essa questão da espiritualidade, da religiosidade, né? Que não era presente na fase da primeira geração. Nós temos associado aí até Vinícius de Moraes também, dentro de algumas referências, né? Dessa preocupação com a questão religiosa. Aí, característica da segunda fase do modernismo, nós temos influência. Olha um detalhe interessante. Na primeira fase, eu disse que havia uma oposição, né, em relação às escolas anteriores, como o naturalismo, como o parnasianismo, o simbolismo. Aqui nós vamos ter, na segunda geração, certo? Na segunda fase, uma influência do realismo e do romantismo, certo? Então, é mais ou menos assim. No primeiro momento, vamos romper com tudo. Mas depois, vamos ver, depois o amadurecimento vem? Não, vamos ver que talvez alguma coisa de lá a gente pode aproveitar aqui. Alguma coisa que foi boa lá, a gente também pode trazer para cá. Então, começa a ter uma influência, né, do realismo e do romantismo. E antes nós tínhamos uma situação de contraste, né, com a geração romântica. Certo? Aí temos o nacionalismo, que caracteriza do mesmo jeito da primeira fase, ele se mantém, né? Universalismo e o regionalismo. Essa questão do regionalismo ela é muito interessante, porque o regionalismo é uma das marcas que nós temos para a segunda fase, certo? Nós vamos ter essa preocupação de trabalhar dentro da realidade regional, né? Do Nordeste, certo? Do Sul, do Sudeste. Então, é um ponto que começa a se delinear de uma forma bem interessante nessa segunda fase. Realidade social, cultural e econômica importa para os autores da época, né? Eles falam sobre isso. Valorização da cultura brasileira, tá? Do mesmo jeito que nós tivemos ali na primeira fase a questão do folclore, nós continuamos aqui com essa preocupação. Influência da psicanálise de Freud, né? E aí traz também a questão de traumas e tudo mais, certo? Isso mostra que tem uma influência na criação das personagens, na criação das referências, das ideias, das obras. Temática cotidiana, né, e linguagem coloquial, a oralidade ainda é uma marca do modernismo. Eu falei na nossa aula sobre primeira fase, há um rompimento, inclusive, na linguagem, né? A marca da oralidade passa a ser, né, constante nas obras, e uso de versos livres e brancos também, certo? Apesar de nós sabermos que algumas estruturas românticas voltam também a partir, né, dessa segunda fase, por exemplo, o uso do soneto, tá? Que é uma característica de Vinícius de Moraes, que é da segunda fase, mas ele volta, ele retoma as construções do soneto, né? Então, mostra aí que há uma reorganização do que de fato se pretende, né? Principais autores da segunda fase, né? Na ficção nós temos Raquel de Queiroz, um dos livros mais famosos de Raquel de Queiroz é o 15, né? Associando aí uma realidade, né, do sertão nordestino, né? Então, por isso, a questão dos regionalismos, Graciliano Ramos também, certo? José Lins de Rego, Érico Veríssimo e Jorge Amado. Tá? Então, você tem as referências aí da segunda fase. Aí, Jorge Amado é bem presente a questão da religiosidade na obra de Jorge Amado, né? Então, você tem ali uma situação da valorização das religiões afro, né? Então, mostra aí também essa influência. Aí, na produção poética, nós vamos ter, em primeiro lugar, Carlos Drummond de Andrade, né? Que seria um dos expoentes que o Enem termina associando bem
dentro dessa perspectiva de exigência, de reconhecimento, Cecília Meirelles, tá? Murilo Mendes, certo? E Mário Quintana. Tá? Então, nós temos aí tanto na ficção, né? No romance, quanto que na prosa, né? Quanto na poesia, nós temos grandes nomes da nossa literatura caracterizando essa fase de consolidação. Ok? Aí nós vamos aqui para as questões que buscam esse reconhecimento dessas características, né? O romance regionalista, né, nordestino, que surge e se desenvolve a partir de 1930, porque é uma das características da segunda fase desse regionalismo, aproximadamente, pode ser chamado de neorrealista. Por que neorrealista? Eu não disse que a segunda fase ela tem influência do realismo de Machado de Assis, né? Mostrando ali a sociedade, da forma como de fato ela se comporta, a questão dos valores, do comportamento humano na sociedade, certo? Então, no romance regionalista, isso é retomado. Então, alguns autores associam como um neorrealismo. É como se fosse um novo realismo, uma nova forma de ver a sociedade na perspectiva, né, do realismo. Então, isso se deve ao fato de que esse romance, olha só, retoma o filão da temática regionalista, descoberto e explorado inicialmente pelos realistas do século XIX. Vamos lá. Apresenta, através do discurso narrativo, uma visão realista e crítica das relações entre as classes que estruturam a sociedade no Nordeste. Tenta explicar o comportamento do homem nordestino pelos fatores raça, meio e momento com base numa postura estritamente científica, ou procura fazer do romance a anotação fiel e minuciosa da nova realidade urbana do Nordeste. Na verdade, a característica que identifica esse regionalismo, né, do modernismo, com a referência do movimento do realismo, né, na nossa literatura, na referência aí de Machado de Assis, a opção aqui seria a referência da letra B de Bola, quando ele coloca uma visão realista e crítica das relações, porque é exatamente isso que Machado de Assis basicamente trabalha. Então, quando eu penso no romance regionalista, certo? Nós vamos ver exatamente essas relações, né, de poder, essas relações de processo de exploração, certo? Sendo novamente avivadas. E aí nós teríamos a opção correta, a letra B de Bola, tá? Como principal característica aí dessa influência do realismo, ok? Na segunda questão, ele traz também uma referência regionalista, né? No caso de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Para mim é uma obra que seria obrigatória todo brasileiro ler, todo brasileiro deveria conhecer Vidas Secas para realmente ter conhecimento da realidade do Nordeste brasileiro, né? Então ele diz assim, ó, considere o seguinte trecho do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos, ao trecho. As vacas vinham abrigar-se junto à parede da casa, pegada ao curral, e a chuva fustigava-as, os chocalhos batiam. Iam engordar com o pasto novo, da crias. O pasto cresceria no campo, as árvores se enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam todos, ele, Fabiano, a mulher, os 2 filhos e a cachorra-baleia. Vejam como ele percebe a chegada da chuva. E vejam como isso dá para ele uma esperança. Com a chuva, teria como engordar o gado, certo? Porque o pasto iria crescer e o gado engordando, ele e a família também engordariam, né? Então, percebam, talvez Sinhá Vitória adquirisse uma cama de lastro de couro. Realmente, o giral de varas onde se espichara era incômodo. Olha como ele vai descrevendo a realidade de pobreza, né? Certo? E a possibilidade de esperança em cima dessa pobreza, dessa miséria. Tá? Então, nesse trecho, o que fica claro para nós? Nesse trecho fica claro que o narrador imagina uma cena
que nada tem a ver com o cenário real em que se encontram as suas personagens? Claro que não, tem tudo a ver. Ele está falando exatamente dentro dessa referência da miséria, né? Se Nhá Vitória gostava de imaginar coisas que chegavam das chuvas e a prosperidade da família, eu vou só voltar depois aqui essa letra A, certo? Aí teríamos aqui, Fabiano, em certos momentos, tinha consciência de que a situação em que vivia era irreversível, né? Fabiano não deixava de alimentar a esperança de um melhor destino para a sua família, e Sinhá Vitória, em certos momentos, deixava de alimentar qualquer esperança quanto ao futuro da família. Aí nós teríamos aqui associado, né, no primeiro, quando ele diz assim, o narrador imaginava, né? Na verdade, não é o narrador que está imaginando essa situação, certo? Então, ele está fazendo referência, né, do próprio Fabiano, que é a personagem, certo? Então, quando ele identifica aqui na letra A que é o narrador, por isso que eu disse que eu ia voltar, certo? Já está fora de cogitação, porque, no caso, nós não temos o Fabiano como narrador, tá? Aqui, no caso, Sinhá Vitória gostava de imaginar coisas que com a chegada da chuva, a prosperidade da família, né? A referência aqui é do Fabiano e não da esposa dele, né? Tinha a consciência de que a situação em que vivia era irreversível? Não, ele traz ali uma possibilidade, né, de esperança, certo? Que a chuva pudesse trazer. Então, ele sabe da sua realidade, mas ele não perde a esperança de um tempo melhor, né? Então, nós teríamos a opção correta aí, letra D de dado, que faz exatamente essa referência contrária da letra C. Tá? Sinhá Vitória, em certos momentos, deixava de alimentar qualquer esperança quanto ao futuro. Não, nessa passagem ele está falando do Fabiano. Ok? Então, nós teríamos letra D de dado. Certo? E a última questão da nossa sequência, nós temos aqui, ó, poema tirado de uma notícia de jornal. É o título do poema, né? João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Manuel Bandeira, certo? Olha como ele vem construindo. Primeiro, ele cria o que a gente chama de uma estrutura híbrida. O que é uma estrutura híbrida? Um gênero híbrido. Ele mistura dois gêneros. Ele mistura o gênero notícia, que é uma notícia que tem a finalidade de informar, certo? Com o gênero poesia, certo? Então, isso caracteriza o gênero híbrido. Agora, qual é a finalidade? É mostrar exatamente a quantidade de pessoas, né, que estariam dentro desse mesmo contexto do João Gostoso. Quando ele diz assim, carregador de feira livre, então ele dá um contexto social para o João Gostoso, certo? Ele morava no Morro da Babilônia, no barracão, ele morava num barracão, então a condição socioeconômica dele era ruim. E detalhe, sem número. Então esse sem número é porque ele não tinha nem uma identificação, nem mesmo onde ele morava, tá? Uma noite ele chegou no bar, certo? Ele bebeu, ele cantou, ele dançou e depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então percebam que aqui ele está falando da tragédia humana, certo? Da própria condição humana dentro de uma sociedade que exclui, dentro de uma sociedade que explora, dentro de uma sociedade discriminatória, certo? E que chega a uma situação de suicídio, João Gostoso, certo? Dentro da referência aqui de se atirar na lagoa. E o que nós temos associado na questão? Ele pede assim, ó, a partir do poema tirado de uma notícia de jornal, é correto afirmar que o texto poético é formado por frases imperativas, típicas do gênero jornalístico. Primeiro, frases imperativas não é gênero jornalístico. Frases imperativas é quando eu tenho verbos no imperativo, é comando, certo? É ordem. Então, não temos frases imperativas. E segundo, não seria característica do gênero jornalístico. Letra B, a função emotiva da linguagem, o que é a função emotiva? Quando está centrada no eu, está centrada em quem está passando a mensagem. Lá está em terceira pessoa, porque ele está falando do João Gostoso, certo? Está dando uma notícia,
está falando dele, certo? Então, nós não temos função emotiva, não temos verbos nem pronomes em primeira pessoa, tá? É predominante no texto poético, o que amplia a sensação de dor do leitor quando da morte do João Gostoso. De jeito nenhum, certo? O poema é composto apenas por um ponto final, indicador do desapego linguístico dos poetas da primeira geração do modernismo brasileiro, certo? Nós temos realmente uma despreocupação, né, da questão gramatical dentro dessa referência, mas percebam, não é característica só da primeira geração, certo? Isso também vai associar a segunda geração, tá? E detalhe, nós temos aí a situação do texto, sem a pontuação, é porque ele dá exatamente uma sequência, como se fosse ali uma notícia rápida. E ele conta ali praticamente a vida toda do João Gostoso. Por isso que vai ser só o ponto final ali, tá? E não porque tem uma situação do rompimento em si. O relato dos acontecimentos, de forma impessoal, aproxima o poema do gênero jornalístico tradicional, certo? Associado, aí eu falei, relacionei, né, na referência híbrida. E teríamos associado a função expressiva da linguagem, é predominante no texto, que reafirma as condições sociais do João Gostoso, né? No caso, a função expressiva é a mesma função chamada de função poética, certo? Dentro da referência, perdão, da função emotiva, desculpe, dentro da referência, né, na associação do texto literário, tá? Então, na relação aqui, nós teríamos a opção correta, a letra D de dado, tá? Porque na letra E, ele está falando da função expressiva, que é a mesma função emotiva, né, na associação. E nós não temos a referência aqui da função expressiva, nós temos aqui a referência da função poética, ou chamada de função eu confundi, certo? A função expressiva é a mesma poética. Então, de fato, a função poética está aqui. Eu estou confundindo com a função emotiva, tá? Que é chamada também de função emotiva, né? Associada à função expressiva. E a função poética é chamada de função poética ou função estética. E eu terminei fazendo a confusão aqui. Quando ele fala de função expressiva, é a mesma função que ele falou na letra B, função emotiva. Então, por isso que não está correto a letra E, tá? Opção correta aqui, letra D de dado, que ele faz exatamente a junção dos dois gêneros. Ele junta o gênero poético, certo? Com o gênero jornalístico, que seria associado aí à notícia, tá? Então, nesse caso, pelo fato de ele estar contando, fazendo uma poesia como se ele estivesse contando um fato, ele vai exatamente aproximar dessa referência do gênero jornalístico, ok? Certo? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham acompanhado nessa caracterização da segunda fase. É uma fase de consolidação e amadurecimento realmente dos nossos escritores, certo? Não somente na poesia, mas também na prosa e a predominância da prosa ficcional, não é isso? Principalmente com os romances regionalistas, e isso é uma das principais características dessa fase, da segunda fase modernista, tá? Mais uma vez, eu peço que vocês acessem o plano de estudos, certo? Para mais informações, para as questões que vocês possam resolver, gabaritar ali direitinho, são questões propostas lá para vocês, certo? Acompanhem nas redes sociais, a plataforma Gonçalves Dias, no Instagram ou no YouTube, dê lá um joinha, um like, certo? Compartilhe com quem você acredita necessitar também dessas orientações. Até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês.